O nosso trabalho é um trabalho que foi mais difícil, digamos assim, porque tentámos contemplar atividades que envolvessem as 3 línguas, ou que pudessem, aliás, ser desenvolvidas nas 3 línguas, no inglês, no francês e no espanhol. Sendo que o nosso target, digamos assim, serão alunos de diferentes anos letivos. Tá? Portanto, as atividades que nós aqui propomos, e a Jacqueline, inclusive, já conseguiu experimentar uma delas, mas não sei se conseguimos ver os resultados, depois já vamos ver, mas, portanto, este cenário é possível ser aplicado nas 3 disciplinas em diferentes níveis, digamos assim, está bem? Então, começando aqui com os objetivos deixem-me só aqui tirar-vos daqui, que estão aqui em cima das minhas palavras. Então, como objetivos de avaliação e de aprendizagem, nós também pegámos um pouco nos perfis, no perfil do aluno a sair da escolaridade obrigatória e, portanto, temos aqui como objetivos o transformar a informação em conhecimento, claro, o comunicar oralmente em língua estrangeira, porque o objetivo, digamos que final, será a criação criação e gravação de um podcast. Desenvolver competências digitais através da utilização de dispositivos móveis e de aplicações de caráter educativo, colaborar em diferentes contextos comunicativos de forma adequada e segura, utilizando diferentes tipos de ferramentas, e aqui gostaria de dizer que nós optamos, e foi mesmo uma opção nossa, introduzir também aqui o manual, que às vezes pensamos, eu uso o manual, eu uso ferramentas digitais, mas não, portanto aqui a opção por integrarmos estas duas formas de abordagem das temáticas, usar os média e ambientes online para criar e comunicar ideias com eficácia e interagir em diferentes audiências e identificar áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas competências. Portanto, aqui as novas competências e pôr os alunos mão na massa, no fundo é isso. Continuo, meninas? Não, tens que subir, senão eu não posso apresentar. Ok. Pronto, aqui a relação, força. No papel dos alunos, descrevemos aquilo que eles vão fazer ao longo de várias aulas, não tipificamos por aula, mas temos aqui todos os passos, digamos assim, ou todas as atividades que eles vão ter que fazer. Escolhemos o tema dos tempos livres, um tema que se aborda em todas as línguas estrangeiras, em vários níveis de ensino, e começamos não por um nível inicial, né? Portanto, fazemos um brainstorming com a ferramenta do Kaggle, exatamente porque não optamos por um nível inicial desta temática, portanto, a partir deles já sabem vocabulário, e vamos começar aqui por tentar relembrar-los o vocabulário. Depois já podemos mostrar a seguir, que eu já tentei fazer com a minha turma, tivemos algumas dificuldades, mas eu depois já explico. Então, depois passamos, portanto, depois de fazer esse levantamento todo do vocabulário ligado aos tempos livres, vamos aos textos do manual, trabalhar textos, trabalhar a leitura, trabalhar a compreensão escrita. Para quê? Para eles depois elaborarem também pequenos textos, porque estamos em níveis baixos, né? Em níveis iniciais de aprendizagem das línguas, portanto vão ter que ter sempre um suporte escrito primário, portanto vão ter modelos, depois vão escrever textos eles próprios e depois sim então treinar a sua leitura, treinar a sua memorização, se puder ser, para depois então gravarem no podcast e criar um canal deles próprios para eles se poderem todos ouvir uns aos outros e partilhar então essas gravações. Depois, para terminarmos,
esse trabalho, pedimos aos alunos para fazer uma autoavaliação no Mentimeter, avaliação sobre o trabalho da compreensão e produção, quer escrita, quer oral, e também sobre a avaliação, sobre a utilização das ferramentas digitais do Google e do podcast. Ok. Continuo. Termina para baixar. Vamos falar aqui um bocadinho do papel do professor. Então, pronto, qual é o papel do professor em todo este cenário? Pronto, como temos vindo a ver, o professor deve deixar de ser ali um debitador e para passar a ser um guia. Então, sendo o guia, deve começar por, ou neste cenário de aprendizagem, vai começar por fazer a apresentação da ferramenta Kaggle, em contexto de sala de aula, disponibilizando o link, e desta forma os alunos vão aí partilhar o vocabulário referente ao conteúdo temático que estamos a trabalhar, que é então os tempos livres. Depois, o professor, fazemos uma atividade no manual, o professor vai procurar ajudar os alunos na compreensão dos textos, como já disse, são níveis iniciais, muitas vezes há algum vocabulário que lhes suscita dúvidas, e o professor poderá fazer esse apoio na compreensão e posterior produção de textos. Seguidamente, ajudará os alunos a elaborar os textos individuais, e para isso deve sempre ir fornecendo feedback para que eles consigam chegar ao produto final pretendido e consigam alcançar os objetivos. Em seguida, como temos outra vez uma ferramenta digital que muitos ainda não conhecem, então apresentará o podcast modelo, que será o modelo daquilo que eles terão de criar, e vai então explicar-lhes como será feita essa gravação dos textos, que deverá ser feita individualmente. E depois será feito também um upload no canal de podcast da turma. Por fim, temos outra ferramenta digital, que é o Mentimeter, que será então disponibilizado aos alunos o link para o preenchimento da sua autoavaliação. Esta autoavaliação, como a Jacqueline disse, foi feita também, primeiro, uma autoavaliação para a produção escrita e para a produção oral, e outro slide do Mentimeter para a utilização das ferramentas digitais. Okay. Muito bem. Aqui, portanto, em termos de ferramentas e dos recursos a utilizar, temos aqui elencadas as ferramentas que vamos solicitar, portanto, o Kaggle, e eu, se calhar, agora fazíamos, portanto, eu gostava de partilhar convosco, e como nós, apesar de termos feito tudo junto, distribuímos, digamos assim, a criação das ferramentas. Se calhar depois peço à Jacqueline para falar do Kaggle, eu falarei do podcast e a Margarida do Mentimeter. Pode ser? Então vamos lá ver se isto funciona, vamos ver, não é? Que isto às vezes não funciona, vamos lá ver. Está a abrir? Sim, já abriu. Okay. Muito bem. Portanto, eu propus esta ferramenta aos alunos para preenchermos o vocabulário e para ficar todo sistematizado. Eles ficaram muito entusiasmados quando viram logo o nome Kaggle, uma ferramenta nova, o que é que lá vem, mas depois sentiram-se um bocadinho frustrados na utilização através do telemóvel. Eu não tinha levado computadores, porque sabia que eles tinham telemóvel, alguns sabia que não tinham, levei tablets, e eles sentiram dificuldades através do telemóvel na utilização desta ferramenta. Alunos do ano passado
feito no computador foi com o 8º ano. Alunos que tinham feito no computador não tinham tido dificuldades, e esses eram do 9º, portanto a diferença não era propriamente significativa. Entretanto, eles têm estado a fazer alguns, a acrescentar em casa, portanto em casa tem corrido um bocadinho melhor. Entretanto, eles às vezes apagam aquilo que eu fiz, mas pronto, lá vão andando. Mas eu acho que daqui a uns tempos, mais uma aula ou duas, e já devemos ter aqui mais coisas, porque eles ficaram de ir preenchendo este Kaggle, que eles acharam até giro, só tiveram algumas dificuldades com as linhas. Ó, professora, queríamos aqui as linhas, porque não conseguimos no telemóvel aparecer as linhas. Fora isso, acharam isto engraçado e visualmente giro. Portanto, no final, iremos ver à semana. Okay. Exatamente, muito bem. Então, voltamos aqui. Portanto, depois de lidos, trabalhados os textos e de criados os textos, vamos apresentar-lhes a ferramenta do Anchor. Eu criei aqui, vamos lá ver também se funciona, criei um texto modelo para que eles possam seguir o exemplo e depois publicarem aqui o podcast deles. Portanto, eu não sei se vou conseguir partilhar o áudio ou se terei. Tem-me só aqui um bocadinho. Onde é que ele está? Está aqui. Então vamos lá ver se o conseguimos ouvir. Hi, my name is Carmina and I'm 48 years old. In my free time, I like to read, go for a walk, be with my family and watch TV. But my favorite activity of all is to put puzzles together, especially when I have more free time, like during summer. For me, it's a challenging but also relaxing activity. I love it. By the way, did you know there is a World Puzzle Day? It's on the 29th January. Bye! Pronto, a partir deste exemplo, eles poderão criar o texto, aliás, eles já tinham estas indicações para criarem o texto escrito e depois poderão gravar e publicar. Esta atividade ainda não foi possível fazer, eu por acaso estou curiosa em fazê-la, estou justamente a falar de tempos livres no 8º ano também e de certeza que eles vão adorar, conhecendo estes alunos como nós conhecemos, não é, Jacqueline? Eles vão adorar fazer a tarefa. E depois então vamos à avaliação, certo, Margarida? Vamos lá ver? Então, pronto, as atividades foram feitas, foram utilizadas duas ferramentas com a língua estrangeira, inglês e francês, mas também poderia ser utilizada o espanhol. Optámos por aquelas duas, porque a autoavaliação acho que faz mais sentido ser em português. Então, em relação à autoavaliação, optámos por fazer também primeiro uma autoavaliação da produção escrita e da produção oral num primeiro Mentimeter, até porque a versão que não é paga só dá para colocar 2 slides, então optámos por no primeiro slide fazer então a autoavaliação da produção oral e no segundo slide a produção escrita. Depois, no outro Mentimeter, fazemos uma autoavaliação sobre as ferramentas digitais. Primeiro o Kaggle, se conseguiram partilhar o vocabulário com facilidade, se tiveram alguma dificuldade ou muita dificuldade, e depois o podcast, foi utilizado também, se conseguiram gravar e partilhar o podcast com facilidade, se tiveram alguma dificuldade ou se tiveram dificuldade. Pronto, e foram então estas as questões que nós colocamos no Mentimeter para eles fazerem a sua autoavaliação.
Muito bem. Eu aqui em relação ao Mentimeter queria só dizer o seguinte, de facto, pronto, este constrangimento de só podermos criar 2 slides de cada vez, mas resolveu-se muito bem, e queria destacar aqui o facto de, portanto, nós não temos aqui ainda a avaliação feita, portanto, não se consegue ver em termos de efeito, não é, do impacto, aqui os gráficos, porque cada um destes gráficos vai ter uma forma diferente, não é? Portanto, este terá um gráfico de barras, aqui teremos um donut, não é? E depois aquilo que eu acho mais engraçado, aqui o do podcast, presumo que também seja em barras, não é, Margarida? Ajuda-me. Não, eles são todos diferentes. São todos diferentes. Sim. Penso que é o último que é os pontinhos. Pronto, depois temos aqui o do exato, portanto, este é em círculo e este aqui é aquele dos pontinhos. Sim. Exato, eu queria lançar um desafio, se a Ana Paula e o Jorge me derem licença, que era pedir aos formandos, aos nossos colegas, que entrassem no menti.com. Pode ser, colegas? Querem lá? Pode ser? E queria que avaliassem apenas a utilização nossa, não é? Mas destas 2 ferramentas, portanto, aqui do Coggle e do podcast, só para nós vermos o efeito dos gráficos. Não sei se já estão a ver o código. Sim, já sei. Posso avaliar também? Pronto. É só uma graça, é só para de facto vermos o efeito, porque depois é giro ver isto com os alunos, porque eles gostam também de ver estas coisas. E isto, em contexto de sala de aula, de facto, eles além de gostarem de fazer, gostam de ver o que fazem, não é? Toda a gente conseguiu partilhar muito facilmente o vocabulário. E alguém teve alguma dificuldade. Não sei se já estão todos. Penso que já. E eu agora, deixem-me só aqui, que eu queria passar para o do... Eu não sei agora, deixem-me só, deem-me só aqui um segundinho, não sei se está a atrasar. Vamos aqui ao do... Ao do podcast. Penso que já estão todos, não falta um. Não? Falto eu. Pronto, isto é só uma graça, mas de facto o efeito visual eu acho que é interessante. É muito... Ficam os Mickeys. Os Mickeys. Ficam os Mickeys muito giros e eu acho que pronto, também para eles perceberem. Os alunos ficam muito entusiasmados quando veem ali as bolinhas a aparecer. Exatamente, não é? Pronto. Principalmente quando temos 20 ou 30 alunos. Claro, sim, porque o efeito é logo maior. Pronto, claro que também vamos precisar de telemóveis, nomeadamente para o Mentimeter, que é mais fácil o acesso, eventualmente tablets, mas sempre com o acesso à internet. Em termos de espaço para desenvolver este cenário, portanto, estamos aqui centrados na sala de aula. Pronto, colegas, não sei se me faltou alguma coisa.